Gravando. Disciplina, Inteligência de Negócios, BI, curso de Gestão da Informação, UFO, 27/10/2020. Respondendo a pergunta da Raquel, o que é a entrega esperada para o dia 3? Até esse trabalho, assim, a gente vai falando dele diversas vezes. Imaginem que lá no final do período, vocês vão ter que entregar um ambiente de BI, né? Eu sou o contratante de vocês, então eu quero um ambiente de BI. Então o aparato tecnológico terá que estar funcionando. Então o que é aparato tecnológico funcionando? Um banco criado, os ETLs construídos, dados sendo transportados de um lado para o outro e que a gente tenha visualização. Então, lá no final do período, o que eu espero da apresentação de vocês? E aí que começa a entrega desde o dia 3. De vocês contarem uma história do que é que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo, tá? Então, de que empresa, de que setor, de que base, o que é, que mostrem o modelo do banco de dados que vocês criaram. Então, é o diagrama mesmo. Fala, olha, tem a tabela A, B, C e D, então é uma modelagem do tipo estrela, essa é a nossa tabela fato, essa é a tabela dimensão. O desenho dos jobs que foram construídos, né? Então, fala, construímos um para essa dimensão, outro para essa, outro para essa, e outro para a tabela fato, para as tabelas fato. E a grande concentração vai ser na visualização dos dados, né? Então, de apresentar, olha, então aqui, observa que as vendas caíram, as vendas aumentaram, esse produto apresenta maior margem, esse menor. Então, a principal apresentação é dos resultados em si e vai utilizar para isso o ambiente de visualização. Mas eu quero toda a história, mas o foco da apresentação não é em toda a história. Então, eu, enquanto cliente, eu quero isso pronto, né? Vocês vão me entregar isso, e a partir do momento que vocês vão me entregar, isso precisa funcionar, ficar funcionando, mas eu quero a documentação dessa coisa, em forma de relatório. Então, a documentação dessa parte de segunda-feira, o que é? Então, você vai me escrever, fala, olha, o trabalho que está sendo, né, o estudo que está sendo feito, o ambiente que está sendo desenvolvido, se permitir identificar o nome da empresa, beleza, se não, diz respeito, por exemplo, no caso de vocês, né, a um processo de vendas e compras de uma rede de farmácia que tem tantos 1000 produtos cadastrados, que compra de, leva para, vende para. O ideal que na segunda-feira, em havendo possibilidade, que você tenha o diagrama do seu banco de dados original, se isso tiver, de documentação que você tiver, olha, o que nós vamos trabalhar é com essa encrenca aqui, essa entrega do dia 13. Então, o que nós vamos trabalhar é com essa encrenca aqui. Aí tem lá no Dropbox, lá naquele diretório que eu compartilhei com vocês, tem um diretório lá, que é o capítulo, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu já mostro lá. Estão vendo minha tela, né? Em BI. Olha, nesse diretório aqui, olha, Kimball. No diretório Kimball, esse aqui mesmo. Capítulo 2, Task Lists. Essa planilha Excel, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Vira um diretório aí, né? Dropbox, BI, Kimball. O Kimball é um dos autores, é uma das referências aí de Data House, tá? Inclusive no nosso material, na nossa referência, tem... ele é um dos autores, tem um site aí, o Kimball Group, que eu recomendo muito vocês terem acessar e verem. Então, essa planilha Excel, Raquel, ela tem todas as atividades que deveriam ser pensadas em um projeto completo de BI. Então, tem tudo aqui, tem umas 500 atividades aqui, tá? Então, seria, né, assim, para eu desenvolver um projeto completo, quais atividades eu teria que desenvolver? Então, essas atividades todas que estão aqui, elas são desse modelo aqui, olha só. Disso que eu compartilhei com vocês ontem. Então, é desse modelo aqui. Então, para
planejamento do programa, do projeto, quais são as atividades que tem elencadas, definição dos requisitos de negócio, quais são, projeto técnico da arquitetura, seleção dos produtos. Então, para cada bloco desse, tem um bloco de atividades aqui nessa planilha Excel. Obviamente, o nosso será muito, mas muito mais simplificado. Porque, inclusive, essa primeira parte técnica aqui, na verdade, já está definido, já tem tudo o que quais softwares nós iremos utilizar. Então, no bloco de atividades lá, referente a isso, não tem que fazer praticamente nada, tá? É só softwares instalados, configurados. Aí a gente vai ver, e o nosso projeto é muito simplificado também, porque, na verdade, nós não teremos pessoas para entrevistar, clientes para entrevistar, usuários para entrevistar. Então, nós temos algumas atividades macros, então, essas atividades aqui, elas são simplificadas substancialmente. Então, a ideia, então, o que nós temos? Descrever o que é o problema que nós temos, qual que é o problema, o que nós estamos tratando, quais são as atividades. Se tiver o modelo de entidades e relacionamento, o diagrama do banco de dados atual, que a gente vai utilizar, e as atividades, de uma forma geral, o que a gente vai desenvolver nesse período aí, entendeu? Então, o escopo é mais ou menos esse, a ideia do projeto é mais ou menos essa. No de vocês, por exemplo, pelo que eu vi, olha, nós vamos tratar do processo de compras e vendas de determinados produtos. Então, descrever um pouquinho o que é isso, o que significa isso, e isso é o escopo que a gente está imaginando, que a gente está pensando em ter nessa entrega de segunda-feira, entendeu? Ok? Perfeito, Zé, obrigada. E o documento lá do final, ele é acumulativo. Então, o que vocês vão entregar na segunda-feira, a primeira parte está pronta. Aí depois vem a segunda, a terceira, a quarta, de forma que lá no final tem um documento completo dessa história aí, tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Então, ontem nós discutimos um pouquinho e nós pensamos, nós ficamos uma boa parte do tempo na nossa estrutura aqui, né? Eu mostrei esse framework eu mostrei esse framework de um ambiente de BI. Esse aqui é o modelo, né, da Microsoft. Então, mas quando a gente olha, quando a gente pensa, quando a gente imagina um ambiente completo de BI, nós temos que pensar nesse framework, nessa estrutura, nesse ecossistema. Tá? Que nós temos vários sistemas, né? Nós temos vários sistemas de origem, vários sistemas operacionais. O nosso desafio é a gente modelar, construir o nosso data warehouse, o nosso banco. A gente vai chamar aqui de data warehouse, mas a rigor, o conceito de data warehouse, tá? O conceito mais amplo, ele diz respeito a um grande banco de dados, um banco de dados corporativo, que tem dados atuais e históricos, que tem origens diferentes, diversas origens. Na nossa disciplina não é essa a realidade. A gente vai trabalhar com uma origem de dados e nós vamos fazer uma modelagem multidimensional e a gente está chamando isso de data warehouse, mas a rigor não é, tá? Mas porque a gente está fazendo isso num ambiente minimizado, controlado, então a gente está chamando isso de data warehouse. Mas o que acontece, pessoal? O grande conceito nosso que a gente vai trabalhar, e que a gente vai trabalhar hoje, é o de modelagem dimensional dos dados. O que é essa modelagem dimensional dos dados e o que vocês vão ter que imaginar e vão ter que fazer? Deixa eu abrir um slide aqui para... Deixa eu ver só um negócio aqui. O que acontece? Vamos imaginar, e aí é até legal que dá para a gente explorar algumas coisas aqui, tá? Vamos imaginar, por exemplo, a base de dados que a Ana Luísa tem, que eles vão trabalhar, ele tem mais ou menos o seguinte, tá? Eu tenho uma estrutura aqui. Então, a gente tem produtos, tá? Estou imaginando aqui as entidades e relacionamentos. A gente tem produtos, né, ou itens ou alguma coisa, esses produtos, tá? Imagina que tivesse, tá? No dela não tem exatamente, não, mas não, então os produtos, tá? Eles se relacionam, né? Eu tenho, eventualmente, né, família de produtos, eu tenho os dados bem
hierarquizados ou bem estruturados, bem bonitinho, tá? Então, a gente tem um modelo relacional, a gente quer partir do modelo relacional para um modelo, então a gente quer sair do modelo relacional, de entidades e relacionamentos, e nós queremos ir para o modelo dimensional. Então, para quem já fez banco de dados, vocês sabem que quando vocês estão desenhando um sistema, a gente tem a primeira forma normal, a segunda, a terceira, até a quinta forma normal. O que são essas formas normais? O que significa essa normalização? Como que nós vamos dividir os nossos dados em tabelas separadas, em tabelas diferentes? Como que nós vamos dividir os nossos dados em várias tabelas? Né? Então, por que eu tenho, por exemplo, uma tabela que tem região, a outra tabela que tem o F, o estado, a outra tabela que tem cidade, a outra tabela que tem bairro, aí que nós vamos ter, por exemplo, o endereço. Então, lá na região, nós temos o quê? O código da região e a descrição, o nome da região. Aí na UF, nós temos o código da região, por exemplo, o código da UF, o código UF e o nome da UF. Então, nós vamos mantendo, né, a normalização dos dados. Nós vamos separando os dados em várias tabelas. Nós vamos dividindo isso em várias tabelas. Essa divisão, né, essa normalização dos dados, elas têm algumas razões para isso. Né? Entre as razões está uma facilidade de nós entendermos e vermos o nosso modelo, está a facilidade de inserção, de exclusão, de manutenção das nossas tabelas, dos nossos dados, de redução de espaço utilizado em disco para tratar isso. Agora, quando a gente... Então, esses sistemas eles são desenhados para ter alta performance nas operações de uma forma geral, né? No vender, no faturar, no atender clientes, etc, etc, etc. Agora, quando a gente está pensando no processo de BI, nós estamos pensando muito no processo de análise da situação dos dados, da empresa, do desempenho. Então, se os dados vão aumentando muito, se a complexidade da empresa vai aumentando muito, é preciso que a gente tenha uma estrutura de dados diferente, um processamento diferente, um processo de análise de dados diferente. Então, esses dados que eram todos separadinhos em diferentes tabelas, o que nós fazemos normalmente? Nós juntamos isso tudo em uma tabela só. Então, eu teria lá uma tabela que tem, né, uma única tabela que teria o código da UF, por exemplo, o código da região, o código aqui antes, tá? O código da região, o nome da região, o código da UF, o nome da UF, o código da cidade, o nome da cidade. Então, numa modelagem dimensional, multidimensional, nós quebramos a terceira forma normal dos dados, a terceira forma de normalização. Então, essa quebra de normalidade dos dados, essa quebra de normalização, de padrão, ela tem um principal objetivo, que os nossos dados eles são otimizados para consulta, para análise, e não são otimizados para inserção e alteração. Então, nos sistemas que a gente chama de sistemas transacionais, operacionais, os dados os bancos de dados, os sistemas, eles são otimizados para nós fazermos inserção dos dados na tabela, né, e para fazermos alterações e exclusões. E nessa modelagem dimensional, a gente quebra a terceira forma normal, né, a normalização, para nós termos um processo otimizado para consulta, para leitura, para análise. Então, é um pouco disso que a gente trabalha, é um pouco disso que a gente discute, que a gente trabalha. E quando a gente está falando da modelagem, dessa modelagem dimensional, tá, ou de multidimensional, nós trazemos para a nossa linguagem, para o nosso ambiente, para a nossa discussão, três conceitos, né, aqui fundamentais. Nós trazemos o conceito, tá,
das tabelas. Nós trazemos o conceito de tabelas das dimensões. Então, a gente tem tabelas. Dois tipos de tabelas na nossa modelagem dimensional. Nós temos as tabelas que nós chamamos de dimensão. E nós temos tabela que nós chamamos de fato. Então, nós temos tabela dimensão e nós temos tabela fato. Então, como que é isso? Tabelas dimensão e tabelas fato. Para a gente fazer algum paralelo, para a gente analisar, para a gente entender esses conceitos de tabela dimensão e tabela fato, a lógica disso é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar a base de dados da Ana Luísa, a base de dados de uma rede de farmácia. Tá? Então, a gente tem uma base de dados de farmácia. Como que nós analisamos se essa farmácia está indo bem ou está indo mal? Como que nós analisamos? O que nós analisamos de dados, de base de dados, para ver se essa farmácia está indo bem ou está indo mal? As vendas, compras. Vendas, compras. Então, a gente tem vendas, a gente tem aqui, né? Vendas, compras, e baseado disso, aí a gente pode ter margem, a gente pode ter, se ela vende, por exemplo, no crediário, a gente pode ter inadimplência, a gente pode ter aqui uma série de coisas, tá? Então, olha só, obrigado pela contribuição, Letícia. Então, o que são os fatos? Quais são os fatos, né, para a gente fazer alguma analogia? Os fatos dizem respeito às operações de um negócio de uma forma geral, né? É o que movimenta as organizações, é o que fazem as coisas acontecerem. Né? Então, a Letícia me citou exemplo de vendas, compras, de margem, de inadimplência. Então, são os... E esses fatos, eles podem ser um indicador ou vários indicadores, né? Ou KPI, tá? O KPI, né? Os indicadores-chave de performance. Então, a gente tem o indicador vendas, mas a gente tem a tabela vendas, que tem outras variáveis, por exemplo, né? Então, tem preço de venda, quantidade vendida, tem algumas questões relacionadas a isso. Então, eu tenho o indicador valor de venda, volume vendido em reais, por exemplo, e tenho o indicador quantidade vendida de item, que está em vendas, por exemplo. Então, os fatos são aquelas coisas que movimentam as organizações de uma forma geral, né? Então, esses são alguns dos principais fatos, vender e comprar, e etc, etc. Então, um banco, por exemplo, ele tem, né, de juros que ele recebe, de empréstimo, de poupança, de aplicação. Então, são os fatos de uma indústria financeira, por exemplo. Agora, como que você sabe, né? Você me falou, a gente olha vendas, a gente olha compras, a gente olha margem, a gente olha inadimplência. Mas como que a gente sabe, então, Letícia, se a farmácia está indo bem ou está indo mal, olhando para esses fatos, para esses KPIs, para esses indicadores? Como que a gente sabe se está indo bem ou se está indo mal? Está desligado seu microfone, Letícia. Sim, a partir dos indicadores ou, tipo, por exemplo, porque às vezes não é só quantidade de vendas que vai definir isso, mas sim se eles estão conseguindo pagar os gastos, né? Se eu te falei o seguinte, olha, a farmácia lá né, a farmácia PagBem, ou a farmácia XPTO, ela vendeu 100 mil reais no mês de outubro, que está quase encerrando, 27/10, 100 mil reais. Você consegue me dizer se isso é bom, se isso é ruim, se é pouco, se é muito? Não, você tem que saber o orçamento do mês passado, dos outros meses, né, para você poder fazer uma média em que valor esse preço se encaixa, né? Porque falar aleatoriamente assim a gente não sabe se está vendendo muito ou vendendo pouco.
Ou se a Isso, receita dela é Letícia. maior. Aí a gente precisa de analisar essas coisas em relação a algumas dimensões. Então, tempo é uma dimensão, né? Então, eu preciso ver vendas, compras, margem, inadimplência. Uma das coisas que eu preciso ver, uma das dimensões que eu tenho é tempo. Então, eu preciso saber, olha, esse mês vendemos tanto, vendemos mais do que mês passado, vendemos mais do que o mesmo período no ano passado. Então, a gente precisa de olhar os fatos, os indicadores, relacionados a algumas dimensões. Então, tempo é uma dimensão. E aí, quando eu falava que a base da Ana Luísa, da Raquel, ela é relativamente simples, mas que permite analisar uma série de coisas, porque lá tem uma dimensão tempo, porque tem a data da venda e tem a data da compra. Então, com essa data da venda e data da compra, a gente consegue extrapolar isso para a dimensão tempo. Então, eu consigo saber as vendas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, porque a gente consegue saber uma data, né, quais são as características dessa determinada data. Então, assim, então a dimensão tempo é uma dimensão relevante, importante. Mas só existe essa dimensão? Quais outras dimensões nós poderíamos pensar para esse negócio farmácia, que nós falamos dessa venda de R$ 100.000? Nós poderíamos analisar sobre quais outras visões, sobre quais outras possibilidades. Zé, eu não sei falar de comparação, mas, por exemplo, que nem essa relação que eu falei, por exemplo, você me dando esse valor aleatório, eu não sabendo quanto ele recebeu no mês passado ou nos outros meses, será que é dimensão comparação? Não sei. Como que eu Não, diria não, isso? você acertou bem o tempo. Tempo é uma coisa que eu preciso analisar, né? Eu vou saber se eu melhorei ou se eu piorei se eu olhar tempo, né? O que aconteceu com isso ao longo do tempo. Mas mais o que para a farmácia? Basta ela ver se melhorou ou piorou, se aumentaram as vendas ou diminuíram as vendas. E se diminuíram as vendas? Tá? Então, olha, em mês de outubro ela vendeu 100 mil e no mês de setembro ela tinha vendido 150 mil. Ah, beleza, e aí? Diminuíram as vendas. É suficiente para a gente entender o que aconteceu? Mas o que a gente precisaria de ver, de entender? Está indo bem, Letícia. Vamos lá. Mas pode ajudar a Letícia aí, gente. Afinal de contas, Ana Luísa, a base é sua, você que tem que pensar. Eu sei. A gente só está te ajudando. E quanto mais vocês me municiarem de o que vocês estão fazendo, melhor eu consigo trazer os exemplos de vocês e já ir ajudando, hein? O Franklin vai ajudar. Quer ver, Franklin? Ajuda aí, Franklin. Olha, professor, eu acho o seguinte, eu estou só escutando, mas a questão tudo bem, tem o tempo, que é uma dimensão que você tem que ver essa venda durante um tempo, mas você tem que analisar também questão de margem que elas estão usando dentro da empresa, pode ser que essa margem mude, custo, tem um monte de outras coisas, por exemplo, na farmácia eu não sei, mas eu vou falar do caso que eu trabalhei muitos anos com posto de combustível, né? A gente tinha muito problema de cotação de dólar, tinha um monte de outras coisas que influenciavam no nosso preço final e na nossa margem de trabalhar, né? Então, Então, mas olha só, beleza, e vamos pensar em imposto. Então, É, sim, Ana posso Luísa, falar? por favor. Tá, uma coisa recentemente que aconteceu foi o estouro da ivermectina, né? Daí a gente teve que fazer uma reanálise, primeiro na época que estava estourando as vendas da ivermectina, e depois o governo só libera a ivermectina com receita. Aí as vendas caíram consideravelmente, a gente teve que mudar elas até de grupo, porque estava influenciando no preço médio das vendas e nas metas do pessoal por conta disso. Show de bola, Então, Ana Luísa. Então, qual outra dimensão que você acabou de me falar? o grupo, ou o O produto em produto, si, ou grupo, ou família de produtos, né? Então, por exemplo, lá do Franklin, que trabalhou com rede de postos de gasolina, né? Então, o dólar influencia no combustível, no lubrificante, mas não influencia no lava-jato, por exemplo, lá na ducha. Então, o tipo de serviço, o grupo de produto, serviço, família de produto, família de serviço, é uma categoria também, não é isso? É uma dimensão. sim. Começa a fazer sentido para vocês? Então, nós já temos aqui, para o nosso exemplo, uma dimensão
tempo, o tempo é relevante para isso aqui, e nós temos aí uma dimensão, eu vou chamar de produto, mas tudo que envolve produto, tá? Família, categoria, subfamília, todo nível de classificação de produto. Mas o que nós poderíamos pensar, Ana? Na sua farmácia, Ana e qualquer um de vocês, tá? Tô pensando Zé, aqui. Oi? quando ela falou desse fator econômico, que nem aconteceu com a vermectina, o fator economia entra nessa dimensão? Esse problema econômico? Na verdade, não. Ele não é uma dimensão, tá? É um fator externo que ele vai ter algum impacto, mas ele não, digamos assim, enquanto, né, fenômeno, enquanto efeito, dificilmente ele estará registrado, assim, ele não está exatamente explícito nos nossos dados. E o que vai acontecer é que, por exemplo, se eu tenho uma variável margem, a margem vai aumentar ou diminuir em função de questões econômicas, macroeconômicas, mas não é exatamente uma coisa que estará registrada explicitamente nos meus bancos de dados. Tá? O seu sistema, dependendo, obviamente, que depende do sistema, depende do setor, depende de uma série de coisas. Mas igual a gente está falando de comércio de uma forma geral, né, esses fatores macroeconômicos, eles não estão exatamente representados nos nossos dados. Aí a análise que nós vamos fazer depois, a hora que a gente fizer, né, tivermos os nossos dados modelados, as nossas dimensões, os nossos fatos, é que nós vamos ver que para uma categoria, né, aí a gente vai conseguir colocar a lupa, a gente vai conseguir fazer o que a gente chama de drill down, né, de mergulho, de ir onde que está o problema. Aí nós vimos que o problema é na ivermectina. Então o que aconteceu? É um concorrente novo? Abriu outra farmácia, não, teve uma pandemia, agora esse grupo de produto, ele é só venda com receita, e nós entendemos, mas ele, por si só, o fato, o fenômeno, ele não está registrado nos bancos de dados, no nosso banco de dados. Aqui nós estamos falando, nessa brincadeira nossa, de coisas tangíveis que estão efetivamente registradas no nosso banco de dados, entendeu? A gente vai mergulhar nisso depois para tentar entender, saber por quê. Então, se os nossos dados... e aí é bacana, Letícia, porque, em última instância, é para isso que a gente constrói esses ambientes de suporte ao processo de tomada de decisão. Né? Que aí a gente vai ver o que aconteceu, né? Quais são as consequências, os impactos de venda, de faturamento, de inadimplência, mas os números, eles nos mostram, né, a situação, tal, e aí nós, enquanto gestores, enquanto os profissionais, nós temos que olhar os números e descobrir as causas que levaram àqueles números. Porque aí nós, aí é o que é o bacana, que é o que difere o gestor da informação, que é o que a gente prega, de um estatístico puro, ou de um cara lá da engenharia da computação puro, ou de algum outro lugar puro. Porque vocês, gestores da informação, a gente trabalha com a parte técnica, mas a gente trabalha com a parte gerencial. Vocês são administradores também. Então, a gente quer saber o que aconteceu com as vendas para eu ir lá e mudar as minhas ações, para melhorar as vendas. Então, essa é uma coisa legal, essa é uma coisa bacana. Mas esse fato, ele não está explícito nas nossas bases de dados, entendeu? Na maioria, a menos que seja um sistema específico para isso, mas no nosso caso aqui não está. Tá bom? A gente vai inferir consequência a partir disso depois. Então, beleza. Ô, Ana Luísa, então a gente falou em duas dimensões, né? A gente falou em dimensão tempo e a gente falou em dimensão produto, tá? Uhum. E talvez seja o que, na sua base de dados, pelo que eu dei uma olhada, talvez sejam as duas dimensões que dê mais para trabalhar, que a gente vai conseguir trabalhar. Mas imagina... Assim, eu não sei se entra... Uma análise que a gente fez recentemente lá também foi questão de desconto na compra ao longo do tempo. Mas eu acho que entra como tempo, né? Não, o desconto, ele é um KPI. Ele entra na tabela fato. Porque você tem um valor e você tem um valor do desconto. Então, ele é aqui. Tá. Aí, o que a gente vai conseguir representar aqui, por exemplo, é uma rede de farmácias, não é? E uma rede de farmácias tem várias farmácias. Então, todas as farmácias tiveram comportamentos iguais? As vendas diminuíram, aumentaram na mesma proporção? É tudo igual?
Todas as farmácias vendem os mesmos produtos com a mesma intensidade? Não. É tudo igual? Não. Então, Porque a farmácia... gente até faz, todo final de mês a gente fecha a meta, né? Fecha a comissão, e aí sempre tem alguma premiação para melhor loja e tal, e aí a gente sempre faz esse comparativo. Então, sempre tem empresa que não tem um produto e o outro tem que vende, entendeu? É perfil de bairro também, tem. Então, olha só, eu poderia chamar essa dimensão ou de farmácia, ou de geografia, ou de qualquer coisa. Então, isso é outra dimensão. Então, olha só, as vendas nós estamos olhando, compras nós estamos olhando, margem nós estamos olhando, mas a gente já conseguiu identificar tempo, é importante, produto é importante, e no caso agora a gente acabou de falar de farmácia, ou de geografia, ou de bairro, ou de cidade, que é importante. Então, qual foi a venda no mês de janeiro de 2019 para a ivermectina na farmácia de Anápolis? Então, olha como que a gente já consegue agora, tá? A gente já consegue ver o mesmo dado, vendas. Nós listamos aqui 3 diferentes aspectos, 3 diferentes dimensões. Como que nós conseguimos ver as vendas, né, que é um fato, que é um indicador, que é um KPI, em diferentes dimensões. Então, quando a gente está pensando nessa nossa modelagem dimensional, é muito isso que a gente está pensando. Assim, eu quero ver um mesmo indicador sobre quais aspectos, sobre quais dimensões. No caso, a gente brincou com dimensão tempo, a gente brincou com dimensão produto, e a gente brincou com a dimensão geografia, né? Porque a farmácia ela está em um determinado bairro, em um determinado local. Então, aqui começa a brincadeira. Então, assim, essa é um pouco da lógica, essa é um pouco da ideia. Nós temos que pegar as nossas bases de dados, e nas nossas bases de dados, a gente precisa de identificar quais são os nossos fatos, as nossas tabelas fatos, e quais são as nossas dimensões, quais são as nossas tabelas dimensões. Então, é com esse pensamento, é com essa lógica, com essa ideia que nós vamos trabalhar. Então, eu vou... nesse material, nisso aqui, tem um tanto de coisas que em uma disciplina normal de 60 horas, sala de aula, a gente ia gastar umas 2 semanas discutindo uma série de aspectos aqui. Não é o caso, então a gente precisa de alguns atalhos, e um desses atalhos é que nós vamos direto para a parte de modelagem dimensional, a partir de um modelo relacional, e nós vamos tratando dos conceitos paralelamente aí durante as discussões que a gente for fazendo, né? Então eu já comecei a citar alguns exemplos de drill down, de granularidade de dados, de modelo otimizado para consulta. Eu vou chamando a atenção desses pontos aí nas nossas conversas, mas a gente já vai muito por uma coisa já mais mão na massa, e a gente vai discutindo e vai aprofundando e consolidando esses conceitos aí. Antes disso, tá, eu vou descartar aqui, daqui a pouco... eu coloquei no plano da disciplina, mas eu vou ser bem explícito. Tem um... kimbalgroup.com. Acho que é esse aqui mesmo. kimbalgroup.com. Deixa eu ver se é. Isso aqui. Esse cara, o Kimball, é um dos papas aí desse negócio de data warehouse, de modelagem multidimensional, e ele tem, tá? Então eles têm esse site, essa página, e aqui tem uma infinidade de coisas, tá? As técnicas, livros, artigos e etc, etc. Isso aqui deve ser uma leitura de cabeceira de vocês aí nesse período nosso agora, onde a gente vai encontrar mais muita coisa, tá? Os livros deles têm, né, o que eles apresentam aqui. Eu acho que esses 2 primeiros, eu tenho eles aí em PDF no nosso diretório aí que está compartilhado com vocês.
Mas para além disso, tá? Então ele tem um tanto de outros aqui, tá? Tem um tanto de coisas, mas tem muitas coisas aqui, olha, das técnicas, tá? De conceitos, de fundamentos. Então, Enterprise Data Warehouse Business Intelligence. Esse slide aqui, ó, esse slide aqui é desse site, é do livro, é desse pessoal. Então, muito dos materiais que eu tenho, que está produzido, que está reproduzido aí, é baseado nesse carinha aí, tá? Então, vale a pena, tá? Então, por exemplo, essa arquitetura de Data Warehouse, tem um glossário aqui de definições, então tem tanto de coisas aqui que eu recomendo muito vocês darem uma olhada e ter esse material aqui por perto, ó. Glossário de modelagem multidimensional, tá? Conceitos. Então, tem aqui os fundamentos, tá? Então, processos, granularidade, dimensão, fato. Então, por exemplo, dimensão para contexto descritivo. Então, o que é isto? O que são as dimensões? Tem aqui as definições, tudo direitinho, o que é. Então, eu recomendo muito de vocês, né, da estrutura da tabela fato, de valores, de uma série de coisas aqui, tá? Das dimensões, então, de drill down, tem muita coisa aqui. Isso aqui vocês vão precisar de ler e isso aqui fazer parte da vida de vocês. E a gente não vai ter tempo de explorar, de passar por isso tudo aqui nesse tempo que nos sobra. A gente vai precisar ir muito para questões mais práticas. Mas eu gostaria muito que vocês lessem, tá? E familiarizassem com isso. Então, tem alguns PDFs aí que vocês podem fazer download, tem uma série de coisas. Tem muita coisa que está lá compartilhada naquele diretório, mas esse site aqui é um site que vocês precisam ter aí como leitura meio que obrigatória para a conclusão dessa disciplina e para virada de página aí na formação de vocês, beleza? Então, o que nós vamos aqui agora? Ó, então, tem tudo material, boa parte disso é tudo baseado neles lá, tá? Nós vamos para a seguinte situação, pessoal. Nós temos aqui, olha só, mais no final do nosso modelinho, nós temos o seguinte, olha só. A gente tem aqui um esquema, tá? Um modelo relacional. Então, esse modelo aqui, né, ele está na forma textual, mas ele é um esquema de um banco de dados relacional. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, se nós fôssemos desenhar esse banco de dados, tá? Então, a gente tem algumas coisas aqui, olha só. A gente tem uma tabela fatura que, possivelmente, a chave dessa tabela é o número da fatura. Então, eu tenho Eu vou até começar aqui, olha só. Eu tenho cliente, então eu tenho uma tabela cliente. A chave dessa tabela é o número do cliente. Então, cada cliente na minha tabela tem um código. Então, o número do cliente é a chave da minha tabela cliente. Os clientes, eles têm aqui, olha só, eles estão em algum país. Então, o código do país é uma chave estrangeira na minha tabela clientes e é uma chave primária na minha tabela país. Então, eu tenho, né, cliente se relaciona com país. Um cliente, ele está em um determinado país. Então, eu tenho cliente que está em um determinado país. O cliente, ele é de algum tipo. Então, o código do tipo de cliente é uma chave estrangeira na tabela cliente e é uma chave primária porque eu tenho um tipo de cliente. Isso pode ser, por exemplo, tipo 1, pessoa física, tipo 2, pessoa jurídica, tipo 3, governo. Sei lá, é um tipo de cliente, é uma classificação. Então, o cliente, ele é de um determinado tipo, né? E ele é de um determinado país. Tá? Então, eu tenho aqui. E aí, quando eu pego, então é isto, código do país, isso é o meu modelo aqui. Eu não estou discutindo se está certo, se está errado, se poderia ser diferente. É o modelo, é o banco de dados modelado como ele é e como ele está, tá?
Aí a gente tem aqui uma outra coisa no nosso banco de dados. Olha só, a gente tem o vendedor. Então, eu tenho o vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. Então, o número do vendedor é uma chave da minha tabela vendedores. Mas o vendedor, ele pertence a uma determinada loja. Então, eu tenho o código da loja, é uma chave estrangeira na minha tabela vendedor, e é uma chave primária na minha tabela loja. Então, o vendedor 1, ele é de uma determinada loja, ele pertence a uma determinada loja, tá? Então, a gente tem aqui vendedor loja. A gente tem os artigos. Então, eu tenho o código do artigo, e eu tenho aqui o código da subfamília, e eu tenho o código da marca. Então, eu tenho uma tabela subfamília. Então, eu tenho uma tabela subfamília. Tá? E a minha subfamília tem uma chave estrangeira da família. Então, eu tenho aqui o código de família. Então, eu tenho aqui uma hierarquia de produtos, ok? E eu tenho ainda no artigo, eu tenho o código da marca. Então, eu tenho uma outra tabela aqui que é marca. Certo? E eu tenho condição de pagamento, que está aqui minha cadastrada. E eu tenho uma região, que eu tenho aqui o código da região, que é a chave da minha tabela região. Então, a gente tem essa brincadeira. Tá vendo o que a gente tem? A gente tem cliente, a gente tem produto, a gente tem loja, a gente tem condição de pagamento. Só que o que acontece, né? Imagina, isso aqui é o banco de dados da minha loja, da minha empresa. Da nossa rede de farmácia, por exemplo. Para a minha farmácia existir, né, ela tem que ter alguns fatos. O que são esses fatos? Ela precisa de vender, ela precisa de faturar. Então, para isso, nós temos as nossas faturas, temos as notas fiscais. Então, a fatura 1, ela é para um cliente X, numa data Y, numa condição de pagamento Z, numa região A, e quem fez isso foi o vendedor D. Então, uma fatura, né, no modelo relacional normalizado, eu tenho para cada uma fatura, eu tenho linhas de fatura. O que significa essa fatura e linhas de fatura? Né, imagine que vocês vão no McDonald's e vocês fizeram um pedido hoje, dia 27/10, às 19 horas, vocês vão no McDonald's. A Letícia Cardoso vai no McDonald's. Aí ela pede um McChicken, uma Coca-Cola, uma batata e um sundae. Então, aí a atendente lá do McDonald's pegou e, né, processou o pedido dela e entregou um ticket para ela. Aí no cabeçalho do ticket tem o código da máquina, a data, a hora, o código do vendedor. Então tem algumas informações que são fixas. E tem o produto 1, o McChicken, o produto 2, o refrigerante, o produto 3, batata, e o produto 4, sundae. Então a lógica é mais ou menos esta. Em banco de dados, aquele cabeçalho do ticket, da nota fiscal, fica armazenado em uma tabela, e os itens ficam armazenados em outra tabela. Então, é mais ou menos aqui a lógica. A gente tem a tabela fatura, que é aquela parte fixa do ticket do McDonald's que a Letícia fez a compra dela, e a gente tem linhas faturas, que são os itens que a Letícia efetivamente comprou. Aí tem o código do item, o nome do item, a quantidade, o valor, o desconto, tem características de cada um dos itens. Então, numa mesma fatura, né, eu fui comprar material esportivo, material para tênis. Então, eu comprei uma raquete, tênis e bola. Então, eu comprei 3 itens, mas na mesma compra. Então, eu sou o cliente Zé Eduardo, na data tal, na hora tal, na loja tal. Eu comprei o item 1, item 2 e item 3. Então, esse modelinho aqui é um modelo normalizado, bonitinho, ele está bem normalizado, ele está bem separado, tá? Então, a ideia, até falando, Raquel, é que se vocês tivessem esse modelinho
para a entrega de segunda-feira, que vocês conseguissem, olha, esse aqui é o sistema de origem, não tem nada de modelagem, eu estou falando para vocês o seguinte, olha, esse aqui é o sistema que eu tenho. A partir desse sistema aqui é que nós iremos começar a brincar e produzir a nossa modelagem multidimensional. Então, esse aqui é o modelinho relacional, simples, normal. Então, no caso de vocês, vocês têm lá, já tem algum nível de processamento, vocês, na base de dados de vocês, não está exatamente assim, mas não tem problema não, dá para trabalhar. Mas por isso que eu falei que numa situação ideal é que a gente pegasse um sistema totalmente in natura, totalmente, né, como ele está funcionando, como ele é. Então esse aqui é o modelo relacional. O que nós vamos fazer? Nós temos, qual que é o nosso desafio nessa disciplina? A partir desse modelo dimensional que nós temos aqui, tá? Nós vamos criar um modelo, desse modelo relacional, desse esquema relacional, nós vamos criar um modelo multidimensional. Então, nós temos o banco A, que é esse esquema relacional, nós iremos criar o banco B, que é no modelo multidimensional. Então, por que eu tinha insistido com vocês que vocês precisavam fazer banco de dados primeiro? Porque primeiro a gente tem que aprender a fazer o modelo relacional. Primeiro a gente tem que aprender a construir os sistemas, primeira forma normal, segunda, terceira, quarta, quinta. Depois é que a gente vai quebrar essa normalidade para construir a modelagem multidimensional. Então a lógica é um pouquinho essa, tá? Então esse esquema aqui, né, ele está em forma de texto, mas a gente pode fazer ele assim em forma de esquema, em forma, né, em forma de diagrama, tá? Então esse diagrama aqui eu construí utilizando lá o Workbench do MySQL. Então, por isso que a ideia da gente, né, de vocês instalarem o MySQL Workbench, porque ele permite fazer esse modelinho relacional, e o que a gente vai brincar com isso também na terça-feira, possivelmente, de como que a gente vai modelar. Eu estou adiantando algumas coisas, está queimando etapa, porque a gente vai ter que ser bem precoce nesse semestre nosso, nesse período nosso. Então, eu já estou apresentando coisas para vocês que, normalmente, eu iria apresentar lá pela terceira, quarta semana de aula. Então, a gente está deliberadamente antecipando umas coisas para precocemente vocês terem noção do todo que a gente vai produzir. Então, se a gente está trabalhando, tá? Se eu, enquanto cliente de vocês, que estou contratando, e vocês vão desenvolver um projeto de BI completo para mim, seria esperado que eu entregasse para vocês esse modelo e falasse assim, olha, esse ou esses, né, porque seriam vários bancos de dados, esse é meu esquema relacional, é meu modelo do banco de dados que eu tenho. Esse, então, seria o nosso ponto de partida, tá? Seria, a partir daqui, nós criarmos o nosso modelo multidimensional. Aí, para a gente criar o nosso modelo multidimensional... Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Só que isso aqui está em forma de texto, isso aqui eu coloquei em forma de diagrama. É exatamente a mesma coisa. Observem que tem, por exemplo, clientes, olha aqui, clientes. Então, clientes, tem o tipo de cliente e tem o país. E tem, olha aqui, cliente, tem o tipo de cliente e tem o país. São as duas tabelas que ele relaciona. Ele relaciona com o tipo de cliente e se relaciona com o país. Então, esse modelinho que eu fiz aqui, né, que eu desenhei, é exatamente a mesma coisa que está aqui. Ok? A gente tem que saber ler isso das duas formas. Então, parece, né, nesse ponto da minha vida, isso é extremamente natural para mim. Para vocês precisa começar a ser também. Né? Eu olho uma tabela, eu já consigo saber possíveis chaves estrangeiras, com o que ela se relaciona, e vira esse negócio aqui, esse bagulho desse lado aqui. Agora, como que nós vamos, a partir disso aqui, a partir desse modelo relacional, então aqui nós temos um modelo relacional. Tá? Do modelo relacional, nós temos que gerar o modelo dimensional. E como que nós vamos gerar esse modelo dimensional? Então, a gente tem que ver o seguinte, lembra que eu tinha desenhado lá naquele slide passado? A gente tem que identificar quais são as dimensões e quais são os fatos. Quais são as dimensões e quais são os fatos?
Então, o nosso modelo dimensional, eu não posso inventar coisas. No máximo, o meu modelo dimensional, ele tem que ter o que tem lá no meu modelo relacional original. Por exemplo, nas tabelas da Ana Luísa, tem lá compras, vendas, aí tem produto, aí tem data. Por exemplo, ela não pode colocar no modelo dela alguma coisa relacionada à inadimplência, no modelo multidimensional relacionado à inadimplência. Porque lá nos dados original não tem absolutamente nada que trata de inadimplência. Então, o meu modelo dimensional, multidimensional, ele tem que ter exatamente as mesmas coisas que tem lá no meu modelo relacional. E aí, então, a gente precisa de identificar quais são, né? Eu posso ter uma ou várias tabelas fato e eu posso ter várias tabelas dimensão, tá? Normalmente, tá? Isso não passa em modelos complexos, tá? Em situações complexas, a gente não costuma ter mais do que umas 15 dimensões para análise, em modelos muito complexos. Então, o número de dimensões, normalmente, ele é reduzido para análise, não tem uma infinidade de dimensões. Aí, o que nós vamos ver é o seguinte, tá? Então, o que são essas tabelas fato e o que são as tabelas dimensão? Essas duas coisas a gente precisa ter muito claro para a gente agora. E como que a gente pensa isso, como que a gente modela isso e como que a gente dimensiona isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o que virou. O que virou o nosso modelo multidimensional. Então, vendas é a nossa tabela fato. Então, eu tenho uma tabela fato. Aí eu tenho uma tabela, uma dimensão de clientes. Eu tenho uma dimensão região. Eu tenho uma dimensão tempo. Eu tenho uma dimensão condição de pagamento. Eu tenho uma dimensão artigos. Eu tenho uma dimensão vendedores. Então, olha o que nós temos, tá? Esse modelo, tá? Nós adotamos a topologia, o modelo estrela. O que é o modelo estrela? Eu tenho uma tabela fato, e eu tenho as dimensões relacionadas a essa tabela fato. Então, eu tenho uma topologia estrela. Raramente, a gente vai ver um modelo estrela puro. Porque raramente, em situações reais, a gente vai ter uma única tabela fato. Raramente. Então, nós teremos o que a gente chama de constelação. Nós teremos vários submodelos estrelas que junto nós teremos o modelo constelação. Tá? Então, por exemplo, o da Ana Luísa e da Raquel e do Vinícius e do Guilherme, com certeza eu vi lá duas tabelas fato, né? Eles têm uma tabela fato, que é compras, e tem uma tabela fatos, que é vendas. Então, o modelo deles, por natureza, já será uma constelação, porque teremos duas tabelas fato. Ok? Aí nós vamos começar a entender características dessas coisas e como que essas coisas funcionam. Então, o que a gente tem? A gente tem, então, o modelo estrela. No nosso modelo estrela, observem o seguinte, tá? As tabelas de dimensão, elas não têm hierarquia. Então, olha o que nós temos na tabela de cliente. As informações que já estavam previamente na tabela de cliente, nós trouxemos aqui para dentro tipo e país. Lembram-se que tipo e país estavam em tabelas separadas lá no nosso modelo relacional? Lá no nosso modelo relacional, ó. No nosso modelo relacional, então a gente tinha o código do tipo e código de país. Tinha a tabela tipo e tinha a tabela país. Olha o que nós tínhamos. Isto aqui tudo virou uma dimensão quando a gente modela utilizando a topologia estrela. Por que a gente junta isso tudo?
né? A gente está quebrando a terceira forma normal que eu falei para vocês, lá no processo de normalização de dados. Não é aquela normalização de análise de dados 4, não, tá? Que a gente coloca no score padrão Z, é outra coisa. São os critérios, é totalmente diferente. São os critérios de normalização de dados, de bancos de dados, de bases de dados. Por que a gente separa as informações em várias tabelas, em diferentes tabelas? Então, tem as regras para normalização de banco de dados, é outra coisa. Então, observem que na nossa modelagem dimensional, né, a dimensão clientes, ela juntou aqui o tipo de cliente e juntou aqui o país. Por quê? Porque normalmente a modelagem dimensional ela é otimizada para o processo de consulta, para o processo de análise. Então, nessa modelagem multidimensional, não está explícito a hierarquia dos dados, tá? Então, a gente tem uma outra opção para isso. Então, aqui nós estamos utilizando a topologia, a modelagem estrela. A outra modelagem a outra topologia que normalmente se utiliza também, é se nós tivéssemos aqui, olha só, algum nível, então aqui nós poderíamos ter, por exemplo, uma outra tabela de tipo de cliente. Tipo estaria aqui, nós teríamos algum nível de hierarquia para algumas tabelas específicas. Então, aqui a gente só teria o código do tipo, tá? Eu não teria o tipo aqui dentro da tabela de clientes. Essa topologia, quando uma tabela dimensão, ela tem nível, ela tem hierarquia, o nome dessa topologia é Snowflake, ou floco de neve, tá? Que alguma dimensão admite algum relacionamento, alguma situação. Porque na topologia estrela que a gente está utilizando, deixa eu sair daqui só para perder essa... Vou descartar isso aqui. Nessa topologia estrela que nós estamos utilizando, o que acontece é o seguinte, olha só. Aí algumas regras para isso. Primeiro, que olha só, a gente não tem nenhuma dimensão, as dimensões estão relacionadas só com a tabela fato. Então, eu não tenho uma dimensão relacionada com outra dimensão. As dimensões, elas só estão relacionadas com a tabela fato. Ok? Se nós tivéssemos, por exemplo, das meninas, elas terão outra tabela, uma outra tabela fato aqui, que se chamará compras, por exemplo. Então, o que vai acontecer com essa outra tabela delas? Compras não pode estar relacionado com vendas. Duas tabelas fato não se relacionam diretamente. Não existe uma relação entre tabelas fato. Agora, clientes, né, ou tempo, por exemplo, o tempo, sim, ele pode estar relacionado a mais de uma tabela fato. Então, as dimensões, elas podem estar relacionadas a apenas uma tabela fato ou a mais de uma tabela fato, desde que faça sentido aquela dimensão se relacionar a mais de uma tabela fato. Ok? Então, são características desse negócio. Agora, qual que é o nosso desafio? Então, a gente tem alguns desafios quando a gente está olhando para o nosso modelo relacional normal. A gente precisa de entender qual que é a nossa tabela fato e a gente precisa de entender o que são os fatos, quais são os nossos indicadores, quais são os nossos KPIs. Então, a gente precisa de olhar lá no nosso modelo e a gente tem nas linhas de fatura, o que a gente tem? Olha só, a gente tem quantidade vendida e a gente tem preço unitário. Então, quantidade e preço unitário me parecem dois indicadores, dois KPIs, dois indicadores de performance, tá? Então, esses dois KPIs, esses dois indicadores, eles estarão aqui, ó. Tá? Então, eu até acrescentei outras coisas, mas são colunas derivadas das colunas que já estão lá. Então, eu tenho quantidade vendida e eu tenho o valor de venda. São aqueles dois indicadores, são aqueles dois KPIs que nós vemos lá na nossa
quantidade, né? Se eu multiplicar a quantidade versus preço unitário, então eu vou ter o valor de venda. Eu tenho lá o valor de venda, eu posso ter a combinação dessas duas variáveis. Então, quando a gente olha para o modelo, né, para o nosso modelo relacional, os nossos desafios são encontrar a tabela, os fatos, quais são os fatos que a gente vai trabalhar, quais são os KPIs, os indicadores, e quais são as dimensões. Então, quando a gente olha para o modelo relacional, para esse modelo nosso original, a gente precisa de enxergar nesse nosso modelo isso. Quais são os fatos, dentro dos fatos, quais são os indicadores, os KPIs, e quais são as dimensões que nós temos para relacionar com essas coisas. Aí observem o seguinte, característica agora das dimensões e característica das fatos. Observem que uma tabela de dimensão, ela tem várias colunas do tipo texto. Então, eu tenho o nome do cliente, eu tenho o nome do país, eu tenho o nome da cidade, eu tenho o CEP, eu tenho várias informações do tipo texto, que são as dimensões. Quando eu pego, por exemplo, o vendedor, eu tenho o número do vendedor, eu tenho comissão, eu tenho o nome da loja. Então, as dimensões, normalmente, elas têm muitos campos do tipo texto, campos descritivos. E quando a gente pega a tabela fato, olha só, eu não tenho campos descritivos, eu tenho campos métricos, valores, KPIs. Então, nas tabelas dimensões, eu tenho muitos campos descritivos, nas tabelas fato, eu tenho as métricas. E observe o seguinte, então, olha só, eu tenho o código do cliente, o código da região, o código do vendedor, o código do artigo, o código da condição de pagamento. Então, eu tenho as chaves das minhas tabelas originais. Olha, eu tenho as chaves das minhas dimensões. E as chaves primárias das dimensões viram todas. A chave da minha tabela fato é a combinação das chaves das tabelas dimensões. Então, eu vendi 2 unidades no valor de R$100 para o cliente 1 da região 2, na data tal, na condição de pagamento à vista, o artigo Y, o vendedor Z. Então, a inserção de uma informação numa tabela fato, ela traz consigo as chaves das minhas tabelas de dimensão. E a brincadeira vai ser legal lá na frente, a hora que vocês conseguirem visualizar isso, porque aí eu consigo, né, a partir de um desenho desse, de uma estrutura desta, eu consigo fazer análises com cliques, né, porque eu tenho toda a minha estrutura pronta que me permite analisar com diferentes visões, com diferentes possibilidades, com diferentes análises. E aí tem algumas características, tá, que a gente vai falando dessa modelagem. Obviamente, pessoal, de novo, eu já falei isso, mas vou repetir. Para um sistema único que eu tenho aqui na minha origem, tá, para pequenos empreendimentos, para pequenas bases de dados, para pequenos sistemas, né, não faz muito sentido eu construir uma estrutura desta, multidimensional e etc, etc. Por exemplo, o Murilo, né, o nosso estagiário, o nosso monitor, tá, o Murilo, a ideia dele de fazer o TCC é de montar um ambiente de BI para uma oficina mecânica do amigo dele. Então, para aquela oficina mecânica que tem um sistema, que tem lá um ERP normalmente, não faz sentido eu criar uma modelagem multidimensional desta. O sentido que faz lá é eu ir lá e pendurar a ferramenta de visualização lá no sistema que já existe, lá na base de dados que já existe. E se eu tiver que fazer algumas análises desta, alguma, né, estrutura desta, eu posso fazer na própria ferramenta de visualização, por exemplo, no Power BI.
Mas a partir do momento que as empresas aumentam, que crescem, que aumentam os bancos de dados, que em volume e em quantidades de bancos de dados, então faz todo sentido a gente construir uma estrutura dessa, uma estrutura de pensar nessa estrutura multidimensional, nesse esquema. Então, a Algartec tem, a Algar Telecom tem, Martins tem, Tribanco tem, todas essas empresas têm essa estrutura de data warehouse. E para vocês que se não estão trabalhando, em algum momento vão trabalhar ou nessas empresas, ou prestar serviço para essas empresas, então essas empresas têm uma estrutura dessa toda pronta, toda implementada, toda construída, tá? E aí o que acontece? Tem algumas coisas que a gente vai detalhar e entrar muito em contato, né? A gente vai aprofundar muito, que é mais ou menos assim, isso a gente eu vou falar agora, mas a gente tem que depois exaurir esses negócios. Observem o seguinte, olha só, lá no nosso sistema original, por exemplo, quando a gente está falando de cliente, a chave da minha tabela aqui é número de cliente. Então, eu tenho uma chave nesta tabela aqui, que é número de cliente. A chave da tabela no sistema relacional, no sistema transacional, no sistema de origem, é o número do cliente. Tá? Então, eu tenho o cliente 1, cliente 2, cliente 3. Então, a gente tem aqui o número dos clientes, o 1, o 2, o 3, o 4. Tem vários clientes aqui na minha tabela, ok? Na tabela de clientes. A chave disso aqui é o número do cliente. Olha o que acontece na minha dimensão. Eu tenho aqui o número do cliente, ele não é mais a chave, ele é só um atributo na minha dimensão cliente. Eu criei uma outra chave na minha modelagem multidimensional, que eu chamei aqui de cliente key. Entenderam o que eu fiz? Eu vou explicar por que eu fiz, por que a gente faz isso. Eu entendi o que você fez, mas por quê? Por que muda? Fica a mesma coisa, não? Cliente que não que cliente é a mesma coisa, né? Não. Então, você viu que eu tenho uma chave lá no meu sistema operacional, né? Que eu tenho cliente 1, 2, 3, e eu trouxe essa variável para cá, mas agora ela não é chave mais aqui da minha tabela. Então, chave para a gente, né? É só para reforçar, a chave em uma tabela, quando a gente define uma variável como chave de uma tabela em banco de dados, essa chave ela é unívoca, ela não admite valores duplicados. Então, eu não tenho, se a chave é número do cliente, lá no meu sistema original, eu não tenho 2 clientes com o número 2, por exemplo. Tá? Porque a chave ela não admite duplicidade, ela não admite valores duplicados. Então, aqui começa a treta, o Franklin. Quando a gente... Nesse caso, então, você está querendo dizer o seguinte, que eu posso ter o mesmo cliente, duas vezes o mesmo cliente, no caso, você teria 2 lojas, vamos dizer assim, extrapolando já. Na verdade, é isso aqui, quer ver? Você entendeu o raciocínio, mas não é exatamente por isso. Deixa eu ver se eu abro aqui. Você estava falando no caso da farmácia lá, se você for analisar várias farmácias, você pode ter o mesmo cliente comprando em 2 farmácias diferentes, então, para cada um, ele teria um código diferente dentro da sua análise. Você passou perto, mas não é exatamente, não. O chute foi bom. O chute foi bom e faz sentido, tá? Vocês conseguem ver. O que acontece? Vamos imaginar aqui um sistema aqui, olha só, que tenha, né, lá o código cliente, nome, estado civil e, sei lá, data... Aqui tá bom. Então, eu tenho o cliente 1, José Eduardo, colocar o nome. José Eduardo, casado e 25/9. Ok? Eu tenho isso aqui. Então, eu vou ter o cliente 2, o cliente 3, o cliente 4, o cliente 5. Aí, o que acontece? Então, isso aqui está no nosso modelo relacional, lá no nosso sistema relacional, tá?
Aí nós criamos o nosso modelo, isso aqui está no sistema origem, no sistema relacional, é essa tabelinha que eu tenho lá. Aí nós modelamos o nosso banco de dados, e lá no nosso banco de dados, a minha tabela cliente, então eu criei lá o... Eu poderia chamar de qualquer coisa, tá? Mas por convenção minha, cliente key, o código cliente, nome, estado, estado civil, data de nascimento, o que que acontece? Olha só, características de um data warehouse, tá? Os dados, né, e depende de como que a gente definir, mas via de regra, as dimensões, elas têm uma definição delas, é o seguinte, que elas são não voláteis, os dados são não voláteis. O que que são dados não voláteis? Os dados não se alteram, e eles são variáveis ao longo do tempo. Então, os dados não se alteram e são voláteis ao longo do tempo, ok? E são variáveis ao longo do tempo. Eles são não voláteis e são variáveis ao longo do tempo. Então, como que acontece esse negócio? Isso na vida real, nas empresas, como que acontece? As empresas estão vendendo, hoje, por exemplo, dia 27/10, a Algar Telecom está vendendo, instalando, cancelando, e a coisa está acontecendo. E os sistemas estão sendo populados, cliente liga e pede mudança de endereço, paga fatura, emite conta. Os sistemas estão rodando a todo vapor hoje, 27/10. Hora que chega hoje à noite, 10 horas, 11 horas, há um corte no sistema, nos sistemas, nos diversos sistemas. Então, os ETLs começam a rodar, vão lá em todos os sistemas e traz todo o movimento de hoje para esse ambiente do Data Warehouse. Então, busca esses dados, traz esses dados tudo para esse ambiente do Data Warehouse. Então, nesse ambiente do Data Warehouse, os dados são tratados, compilados, integrados, higienizados. Então, agora a gente passa a ter uma visão única, tá? Então, eu, Zé Eduardo, tá? Eu sou casado, e eu tenho aqui, então, né, eu virei cliente dessa empresa, eu sou o cliente key 1, código 1, José Eduardo, casado, 25/9, e eu virei cliente dessa empresa em 1/5/2015. Ok? Então, olha só, os dados que estão lá no sistema operacional, lá no CRM, lá no cadastro da empresa, lá no ambiente, no sistema operacional deles, tá? É o mesmo valor que está no meu banco de dados novo que eu criei, no meu Data Warehouse, no meu banco de dados multidimensional. Ok? É a mesma coisa, é a mesma informação. Olha, tá lá e tá cá. Tá certo? Aí o que que acontece? Zé Eduardo era feliz para sempre, até um dia que o Zé Eduardo pegou e resolveu, em 25 de setembro de 2019, a santa da esposa de Zé Eduardo, a dona Cecília, encheu o saco desse malandro, falou, não aguento mais, segue sua vida que eu vou seguir a minha, e o Zé Eduardo separou. Então, o Zé Eduardo divorciou. Aí, lá no sistema operacional, a gente vai lá e muda isso. Então, Zé Eduardo era casado, agora Zé Eduardo é divorciado.
eu mudei o estado civil. Ok? E isso aconteceu, né, exatamente no dia do meu aniversário, para a felicidade geral da nação, mas só que do ano de 2019. Aí, lembra do conceito desse data warehouse nosso, desses dados históricos que são não voláteis e variáveis no tempo? Eu não venho aqui e substituo casado por divorciado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um novo registro nessa tabela. E se o código do cliente é chave, e essa é minha chave, eu iria ter um problema, que eu iria tentar inserir 2 linhas com a mesma chave, com código 1. Então, eu tenho que criar essa chave auxiliar aqui, porque aí aqui eu posso falar agora, esse cara é 2, o código do cliente é 1. José Eduardo, divorciado, data de nascimento 25/9. Aí o que aconteceu? Lembra que eu separei em 25 de setembro de 2019? Então essa data aqui, olha, vai ser 25/9 de 2019. Esse flag vai valer 0. Essa data inicial agora vai valer 25/9 de 2019, a data fim está em branco e esse flag aqui agora vale 1. Significa dizer que o registro que está valendo agora é esse aqui. Então, mas esse aqui valeu de 1/5 de 2015 a 25/9 de 2019. Então, olha o que acontece. É não volátil. Eu não faço update nessas dimensões. Eu não vou lá e faço update. É não volátil. E é variável no tempo, tá vendo? Variou de 1/5 de 2015 para 25/9 de 2019. Não volátil porque eu não vou fazer update. Então eu não mudei o registro. Ele está aí, ele continua, ele existiu, ele foi válido. E é variável ao longo do tempo, porque se houver mudanças nessas dimensões, então a gente vai criar uma nova linha. Por isso que eu tenho que criar uma chave auxiliar. O nome disso em inglês, por exemplo, é surrogate key. Tá? A gente vai criar uma chave acessória, uma chave auxiliar. Ela tem um único valor de garantir essa variabilidade ao longo do tempo e a não volatilidade. E o código do cliente continua exatamente 1. Quando eu quiser fazer qualquer pesquisa, então, quando a gente implementa isso tecnicamente, essa variável, esse campo que era chave na tabela original, ele não é mais chave, mas é um índice, porque eu vou continuar fazendo leituras, buscas, pesquisas, tudo pelo índice. Mas lá no nosso modelo, aqui no nosso modelo, olha só, a chave agora é o cliente key. A chave desse negócio agora é o cliente key. Observem também que nós criamos, olha só, observem que nós criamos, né? Então, essa chave auxiliar, e nós criamos mais essas 3 colunas, olha só. Data início, data fim e flag. Esse flag, né, ele significa que esse aqui, olha, quando a gente cria isso aqui, basicamente, por causa da ferramenta de ETL que nós iremos utilizar. Porque bastaria data início e data fim, não precisaria desse flag. Mas o ETL que a gente vai utilizar, que é o Pentaho Data Integration, e o objeto que a gente vai utilizar para inserir os dados aqui depois, ele já controla isso, nós precisamos dessas 3 variáveis. Para eu saber qual registro que era o último, que era válido, bastaria eu ver qual data fim é nula, que está sem preenchimento. Eu saberia qual que é o último registro válido. Eu posso fazer isso, então, por data fim nulo, ou eu posso fazer por flag igual a 1, que eu vou ter o último registro válido, que é o registro corrente. Mas se eu quiser saber de todo o histórico, eu tenho como ver. Sim, Fran? É isso que eu queria perguntar. Então, além, por exemplo, você vai fazer alguma consulta no cliente nesse caso. Além de saber o código dele, você vai ter que informar também para ele a data que você quer.
Ou, por exemplo, se eu quiser em algum momento específico, eu informo a data, se não, é Isso. só eu falar, ou flag é igual a 1, Tá, a questão do flag é para saber quem está ativo e quem não está ativo, né? Vamos dizer qual assim. que é a última linha válida, digamos Isso, assim, isso. qual que é a última linha válida. Aí Mas tá eu poderia entendido. fazer isso também onde que a data fim for nula, ou seja, se é nula, é porque é a corrente, é o que está válido, Certo, entendeu? entendi. Mas, por exemplo, assim, você falou, eu mudei o meu, no caso esse é o Estado Civil. Uhum, Então, se eu quero fazer uma consulta referente lá, vamos pensar na CTBC também, que você pode mudar de plano. De repente uhum. você muda de plano, acontece a mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Você vai mudar de plano ali na CTBC, você trocou o seu plano na Endereço, CTBC, plano. endereço, alguma coisa assim. Aí, na hora de fazer uma consulta, vamos dizer, eu quero saber o que aconteceu na conta minha em 2015 lá, e eu tenho, além de entrar com o meu código, eu tenho que entrar também com a data, ou o sistema vai buscar isso, eu tenho que pôr a data de qualquer jeito para buscar, né? Na verdade, vai ficar legal, por exemplo, se eu quiser pesquisar você individualmente, tá? Isso, a ideia é Então, essa. o Franca individualmente. Aí é possível analisar, correr atrás. É que para Aham. esse ambiente, Franklin, é possível fazer isso, aí eu posso ir lá no banco e fazer a consulta por um Mas cliente. essa pesquisa minha, na verdade, eu não preciso de um banco desse. Esse banco é para análise. É isso, eu posso ir lá no relacional e fazer direto, né? Fazer direto lá. Se lá no É, sistema relacional for implementado esse controle, porque que muitas vezes acontece é que lá no sistema de origem faz update, ao invés de criar um novo faz update. registro, de criar Normalmente é isso. log. Então, aí, normalmente, nesse Data Warehouse eu tenho histórico. Agora, Certo. o que a gente vai conseguindo fazer, e aí vai virar automático depois que a gente pegar essa estrutura aqui, olha, é que eu consigo, por exemplo, de forma extremamente natural, normal, pegar, por exemplo, quantidade de clientes que mudaram de plano, ou quantas vezes, em média, os clientes mudam de plano. Então, dá para Uhum. começar a fazer o volume, a análise em massa, que é o que, de É. alguma forma, até a gente ir para detalhes mais específicos e fazer os drill downs, mas a lógica disso começa a ficar muito interessante, muito legal, É entendeu? interessante pelo fato assim, por exemplo, a partir do momento que lá no sistema lá atrás você faz algum update, a hora que você vai importar, você importa e já faz esse flagzinho e já muda, cria um novo código, tudo direitinho. Dali para frente, naquela data, você guarda aquilo que estava anterior e já guarda novamente com o update feito. Quer dizer, você não perde o histórico caso a pessoa faça lá no sistema relacional o update sem mudar. E a notícia boa é que as ferramentas de ETL, elas já controlam isso todas, tudo automático para Tudo você, entendeu? automático, né? Tudo É. automático. É claro que você vai configurar algumas coisas. A única coisa que tem que haver quando a gente vai para implantar um projeto desse de BI é que muitas vezes, lá no sistema de origem, tem que fazer alguma alteração do tipo, olha, toda vez que houver uma mudança cadastral, você atualiza automático, né? Atualiza a data da última alteração do Sim, registro, por exemplo. Para ir para você, né, nesse ambiente, você não ter que trazer toda a tabela, imagina a Vivo com 100 milhões de clientes. não tem jeito. Todo dia tivesse que fazer a carga dos 100 milhões de clientes. Então, para bancos de dados grandes, para situações grandes, a gente vai lá e busca só o que houve alteração no dia, entendeu? Então, a gente só Sim. traz o que houve alteração. Você não precisa varrer tudo, né? Não precisa varrer tudo. Aí tem uma série de coisas, de Não, formas de agora achei ficou interessante, agora eu entendi. Não, mas a ideia é bem essa, e É. assim, da gente ir trilhando isso, e por isso que a gente vai ter que queimar etapas, e a gente vai muito para a prática, né, para vocês começarem a fazer e a gente voltar, porque como que normalmente eu faço, tá? Eu conto essas historinhas primeiro, tal, para depois a gente ir para a prática. Aqui a gente já vai meio que invertendo. Eu vou mostrando para vocês e vou falar por que é, como que é, por que deveria ser. Então a gente vai ter que ganhar tempo nessa história aí, é assim que funciona. Aí o que que tem aqui? Olha só. Então esse é o nosso modelinho, esse nós definimos a tabela fato. E o que que a gente faz então? Observem que a partir daqui das dimensões, nós juntamos, né? Nós juntamos coisas em dimensões. E virou aqui as nossas dimensões aqui para a gente trabalhar com isso, tá? Então a gente está deliberadamente quebrando a terceira forma normal. Aí o que que vocês têm de exercício agora, tá? Esse exercício é para ser entregue até segunda-feira. Eu vou postar isso hoje, amanhã, tá? Eu vou colocar no Moodle tudo direitinho. Mas a gente tem lá eu vou passar esse modelo relacional,
tá? Aqui tem o diagrama dele também, ó. Então, o trabalho aqui vai ser vocês proporem um modelo multidimensional disso aqui, tá? Então, esse desenho que eu fiz aqui, olha, que eu tenho aqui, esse modelo multidimensional, que foi derivado desse esqueminha aqui anterior, vocês vão fazer agora o modelo multidimensional para essas duas coisinhas aqui, entendeu? É a mesma coisa, olha, aqui é o texto, aqui é o diagrama, relacional. Aí, a partir disso, vocês vão falar tabela fato, os indicadores, vão desenhar as dimensões, vão desenhar os indicadores, tudo bonitinho, e desenvolver esse modelo visualzinho aqui, igual tá aqui, olha. De preferência, que vocês façam utilizando o Workbench. Mas como nós não tivemos contato com ele, caso não saibam, pode fazer até em papel de pão e tirar foto e mandar, entendeu? Mas de preferência que já tentem fazer utilizando o Microsoft Workbench para fazer esse modelinho. Eu fiz isso no Microsoft Workbench. E na terça-feira, né, aí a gente vai fazer esse exercício, vai rever. Aqui a gente já está preparando para a próxima etapa do trabalho de vocês. Que vocês precisam de ver. A lógica agora é a seguinte, a partir de vocês verem o modelo, o banco de dados original de vocês, já a partir da semana que vem, entender esse banco, porque vocês vão ter que construir esse modelinho aqui, ó, o modelo multidimensional. Então, a próxima etapa do trabalho de vocês será, a partir do banco de dados original, definir tabelas fatos, indicadores, dimensões, e desenhar, propor esse modelo aqui. Que aí a gente vai criar o banco, um outro banco, né, um banco de dados com as tabelas, com essas tabelas que a gente está fazendo aqui, porque a terceira etapa será ler os dados do sistema original e fazer a carga nesse banco de dados multidimensional, utilizando para isso o Pentaho Data Integration. Zé, Oi. bem rapidinho, aquela hora que você deu o exemplo do fator aí, que tem as 5 dimensões, e você deu o exemplo do outro fator que seria as compras, e disse de 2 dimensões que ligaria a ele. O que definiria essas dimensões que ligam ao fator? Porque para mim, Ao fato. do mesmo jeito que para ver... Fato, tabela fato, não é fator. Isso, tabela desculpa. Fato. Tabela fato. Do mesmo jeito que vendas relacionou com essas 5 dimensões, compras para mim também relacionaria com essas 5 dimensões. Ou você deu só um exemplo? Eu dei um exemplo, mas o que vai determinar mesmo é o seu modelo original. Assim, como que o modelo original está? Quem que relaciona com quem? Sim. Entendeu? Porque, assim, isso nós fazemos essa análise. Esse modelo original é a gente que faz, a gente que vai ver. Assim, olha, então, por exemplo, eu tenho aqui no meu modelo original, vai ser bem legal, porque aqui vai dar para você ver isso. Ó. Nesse modelinho aqui que a gente vai ter que fazer, você vai ver, a gente vai ter dimensões que relacionam, né? Aqui eu já estou cantando a pedra que tem mais de uma tabela fato, tá? Então, a gente vai ter dimensão que relaciona com uma, com outra e com as duas. Ok? Tá. Ok. Acho que eu estou começando a entender. São duas fatos que não podem se relacionar. As outras dimensões podem se relacionar com todas as outras fatos, vamos dizer assim. Com as fatos, sim. As dimensões não se relacionam entre elas. E nem as fatos entre elas. Nem os fatos entre eles. Então, as dimensões com as fatos podem se repetir. Pode fazer o que quiser, sem problema. Porque agora eu entendi a pergunta dela, da Letícia, porque ela estava falando que a tabela vendas, 2 tabelas fato, vendas e compras, tem várias dimensões que relacionam, por exemplo. Então, por exemplo, na vendas e compras, produto, por exemplo, clientes relacionam com vendas. Mas não relaciona com compras. Fornecedor relaciona com compras, mas não relaciona com vendas. Mas produto, por exemplo, relaciona com os dois, com as duas. Tempo também, que ele falou, de exemplo. Zé, então, no seu modelo, aquele modelinho que você mostrou, você falou que tem 2 fatos, por exemplo. Então, a gente vai fazer 2 modelos. É um modelo só, é um diagrama só. Tem uma tabela fato aqui, uma tabela fato aqui. Essa dimensão relacionando com as duas é um modelo só. Tem uma dimensão que está interligando as 2 fatos? Pode ter. Ela está ligada com os 2 fatos. Ela está ligada com A e com B. Ah, entendi. Perfeito. Tá? Mas é um modelo só, que tem mais de uma tabela fato. Perfeito. Tá certo? Zé, eu tenho uma dúvida em relação à Data Warehouse. Que você falou, você estava mostrando um exemplo aí, né, de você separou, aí cria como se criasse um novo cadastro, né? Sim. E aí mantém aquele código. E aí o que muda é SK.
Mas, por exemplo, eu estou trabalhando numa base da Unimed que tem vários fatos e várias dimensões também, só que tem o update nas linhas. E aí, seria um data warehouse volátil? Eu nem sabia que isso existia. É que, na verdade, tem definições depende do modelo, da forma de implementação, tá, Raquel? Não, assim, não tem o certo, não tem o errado, tem o que é e pronto. Tem dimensões que são chamadas de dimensões voláteis, que ao invés de manter essa não volatilidade, essa variação ao longo do tempo, eles preferem fazer update na tabela. Então, ela não tem o histórico, aí depende de como foi implementado, entendeu? Mas tem tem implementações que são assim. E tem outras que são, por exemplo, tabelas de dimensões muito pequenas, que às vezes, ao invés de ficarem fazendo esse controle, etc, eles preferem fazer a carga da tabela toda vez. Ler e fazer a carga completa. Então, tem diferentes modelos de implementação dos data warehouse. E, como tudo, tem prós e tem contras. Tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente perde. Tem muitas coisas mal implementadas, tá? As empresas que normalmente têm data warehouse, por exemplo, da Algar Telecom, esse modelo é de 1999, já tem 21 anos. Então, ele vai virando um Frankenstein. Então, a tabela... Eu fui fazer um projeto lá esses tempos, tá? E eu saí da Algar Telecom em 2007. Eu saí da Algar Telecom em março de 2007. Então, há pouquinho tempo eu fui lá e falei, olha, o dado está nessa tabela, chama assim, faz assim, tá lá do mesmo jeitinho que eu falei que estaria. Então, aí às vezes, tá? Então, porque, assim, isso vai trazendo histórico. Então, tem histórias aí. Então, acaba que às vezes tem muito lixo na tabela, tem muitas colunas que não se utiliza mais, mudou uma série de coisas, os sistemas operacionais mudaram quase todos. Então, carrega muita coisa antiga, muita história, muito problema. E para nós isso é oportunidade, tá? Porque se não houvesse isso também, não teria demanda, não teria trabalho. Às vezes, assim, mas qual burro que fez isso? Como que faz isso? É porque tem um passado pesado aí para carregar isso tudo ao longo do tempo. Tá certo? Mas legal, é bom você estar trabalhando com isso, que eu acho que você vai aproveitar muito. Vai ter muita pergunta e muita dúvida e muito que ajudar a turma aí também com a experiência que você está tendo em relação a isso. Eu acho que lá deve ser... As dimensões, elas não sofrem update, porque as dimensões são poucas linhas, sabe? São muitas dimensões com poucas linhas. Mas as fatos são 19 milhões de linhas, 25 milhões de linhas, com 50, 60 colunas. Mas então... aí tá errado, porque tabela fato... via de regra, uma tabela fato, ela tem pouquíssimas colunas. Ela tem as chaves, mas ela tem pouquíssimas colunas. Ela tem, deveria ter poucas colunas. Então, lá deve ter muita coluna. Na tabela fato não deveria ter texto, tabelas descritivas. Mas assim, a maioria é de SK mesmo. É porque são muitas dimensões. Várias, né? Tá certo. Muitas dimensões. E também não deveria ser, entendeu? Porque provavelmente... o modelo talvez implementado é o Snowflake, não é o Estrela. Que aí, às vezes, tem mais tabelas fragmentadas, tem mais dimensões, entendeu? Entendi. Valeu. Mas é legal. Assim, vamos aproveitar ao máximo aí. Te agradeço muito se você for trazendo essas dúvidas, compartilhando com a turma e para aí. É muito bom quando tem situações bem práticas para a gente ir trabalhando, tá? Eu no começo... Nós também agradecemos. No começo dessa disciplina, eu passava muito apuro, porque há 10 anos atrás, praticamente, era relativamente, ainda, né, não é exatamente novo, mas para o mercado, de uma forma geral, não era muito comum. Então, agora, vocês já tendo contato com isso, já estando mais familiarizados, a coisa flui com uma certa facilidade. Essa ideia de data warehouse, tá, isso foi extremamente forte no final da década de 90, início dos anos 2000, era uma panaceia. Isso deu um certo declínio aí no começo dessa década, enfim, começaram a falar em outras soluções, em pensar em outras soluções, mas agora isso tem voltado com o gás total, principalmente agora, né, com a ideia de cloud, de dados nas nuvens, de data lake, de etc. Então,
esse conceito de data warehouse, ele tá a pleno vapor ainda, e a tendência é que isso continue desenvolvendo. Houve um problema no passado que isso consumia máquina que não acabava mais. Espaço para armazenar isso era um problema seríssimo. E hoje máquina é preço, mixaria, isso não é mais problema. Espaço para armazenar essas coisas não é mais problema, tá? Então, algumas coisas que pegavam algum tempo atrás não pega mais. Tem muito espaço em nuvem, né, também, Cláudia. Completo. A infraestrutura hoje toda nas nuvens a preços módicos. Basta ver o que você tem no seu OneDrive, no Google Drive, no Dropbox, né? Então, no meu OneDrive tem, sei lá, 3 teras. Então, 3 teras há 20 anos atrás, vocês não têm ideia do preço que era 3 teras para armazenamento, tá? Não tem ideia mesmo. Então, o que era o custo disso para uma empresa, ter isso em HD para armazenar dados? Hoje é nada. Tamanho de uma casa, quase. Não é? Tamanho de uma casa. Exatamente. E um valor que... E o dinheiro, né? O tamanho de uma casa e o valor de umas 5 casas, sabe? Mais. 5 casas, mais ou menos. Beleza, pessoal? Professor, estou preocupado com relação ao trabalho. Essa primeira entrega é para semana que vem? Semana que vem. Pois né? Então você precisa passar essa base, né? Assim, eu, de certa forma, fico até mais tranquilo, porque sexta-feira, teoricamente, não tem atividades remotas, né? Dia do servidor público, mas a gente pode ter atividades... a gente não tem atividades síncronas, mas pode ter atividades assíncronas. Certo. Mas isso por efeito de formalização. Eu estou completamente à disposição de vocês, nesse período aí, se quiser chamar, Franklin, para a gente já passar a base de dados. Isso, eu já quero para já começar, porque tem que entregar terça-feira. Vê uma base aí, já me fala alguma coisa que você tem aí, já vai me adiantando. Cara, depois você já me fala. eu tenho base de dados do Serginho Lanches, eu tenho base de dados Mukirana, eu tenho base de dados... Essa do Serginho é meio bugada, mas é bem tranquila de trabalhar. Até o SGBD dela é tranquilo. Vamos fazer o seguinte, olha. Amanhã, se você tiver disponibilidade... Tenho. Me chame amanhã. Eu tenho uma orientação às 10h30 até às 11h30 e tenho banca a partir das 4 horas. Mas no começo da tarde, se você tiver disponibilidade e quiser me chamar aí no WhatsApp, aí a gente conecta e a gente conversa. E você e os outros que quiserem também podem conectar juntos, tá? Que a gente usa a mesma plataforma aí. Aí, para quem não tem base de dados ainda, para a gente definir, para a gente já dar gás nisso. Tá combinado. Amanhã é 2 horas. Amanhã 2 horas. Pode ser aqui na sala? Porque eu sou isso, do grupo, nesse espaço aí. Aí nós entramos aqui na sala, então 2 horas. Lê, você pode? Ô, professor. Oi. Eu tinha conversado com a Letícia. Posso sim, Letícia. Eu tinha conversado com a Letícia e o Guilherme não estava ontem na aula para a gente fazer o trabalho, né? Uhum. Entrar no grupo deles ou a gente faz em duplo? Como é que faz? São quantos? São... Aí fica 5, né? Quem que tá no grupo? Vamos lá? Franklin, eu e a Letícia Santos. Aí, no caso, ele tá com o Guilherme. Aí ele perguntou se poderia entrar os dois. Ô, Luciano, você e o Guilherme tem bala na agulha, meus filhos. Vocês criam vergonha nessa cara de vocês. Eu pensei que ele já tinha, mas ele não tava, né? Porque a Letícia tinha conversado comigo. Ele não tava, não. Ontem não tava. Vocês fizeram uma dupla porreta no período passado. Fazem um grupo separado. Então, beleza, então. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Porque eu acho que vocês vão... tanto as meninas e o Franklin vão conseguir aproveitar bastante de estando separados, e vocês dois vão conseguir aproveitar bastante também. E vocês tiveram uma sinergia boa no período passado. É possível até que o Guilherme talvez tenha alguma base de dados lá que ele queira trabalhar, alguma coisa. Se não tiver, a gente tem base de dados também. Beleza, então. Certo. Combinado? Pode ser? Sem mágoa, sem problema? Pode ser. Então, fechado. Professor, deve ter mais gente aí sem grupo também, né? Então, tem uma menina da administração. Isabela, né? Eu vi ela lá no grupo, mas ela não entrou na aula, né? Eu até conversei com o Marcos Antenor, tá ele e o Hansa. Aí todo dia tá de dupla. Aí nosso grupo vai ter que fechar nós 3, ou então fecha com a Isabela também. Então, aí dá para, se vocês quiserem, por exemplo, às vezes um de vocês irem com o Luciano e com o Guilherme, aí dá para misturar isso, se vocês quiserem, tá?
o Marcos e o Pedro. Porque, por exemplo, aí às vezes um deles fica com vocês e o outro junta com o Guilherme, com o Luciano. Vocês que sabem. Mais do que 4 fica muito grande para essa atividade remota. Não, tenho certeza que alguém vai ficar sem trabalhar e vai ficar sem aprender. Tá bom. Tá Então bom? fica assim, então, professor. Amanhã, 2 horas, a gente entra para ver essa base de dados com você. Positivo e operante, combinado. Professor, me tira Oi. uma dúvida. Eu